Olá, você, audiência do nosso canal Tá Tudo Bem? Hoje, o nosso quarto programa, o tema é a terapia holística integrativa. Eu sou Deise Nascimento, sou terapeuta nessa área e faço parte desse projeto no qual nós estamos reunindo profissionais que trabalham na área da saúde e do bem-estar. Os terapeutas, necessariamente, trabalham com questões muito relacionadas com a saúde física e mental. E quando se trata de uma terapia holística, né, que algumas pessoas também falam terapias integrativas, são vertentes da mesma visão, na qual nós temos a questão da análise do todo e não das partes, né? Então nós somos seres integrantes de um grande, complexo universo, no qual várias ações, várias forças atuam, né? E com isso nosso aspecto físico, nosso aspecto emocional recebem influências tanto tangíveis e intangíveis do espaço onde vivemos. E além do que também nós temos as questões culturais e são vários elementos, né? A questão da alimentação, tudo influencia na sua saúde física e na sua saúde mental. Então, quando você fala de holismo ou de integração, a ideia é essa, é você não partilhar, compartimentar a saúde, né? E você trabalhar também questões que não são tangíveis em exames convencionais, né? Então, para as pessoas mais espiritualizadas, você pode trabalhar numa visão mais espiritualista. Para as pessoas mais céticas, você trabalha as questões mesmo relacionadas com o bem-estar, mas que no final convergem realmente para uma melhoria da qualidade de vida daquela pessoa, né? Não tem como a gente negar que nesse sistema onde nós vivemos, no qual as relações acontecem desde a alimentação, a qualidade do ar, o ambiente, a questão sonora, tudo influencia no seu organismo, né? E você tem também todo o processo da sua construção pessoal, né? Você tem a sua criação, desde quando você era uma célula, né? Um óvulo ali dentro do ventre da sua mãe, você já tinha sua carga genética cravada na construção do seu ser, né? O que nós somos além de matéria organizada, né? Então, a saúde, ela tem relação direta com o funcionamento de todos os órgãos e todos os sistemas que compõem o corpo. Quando você carrega uma herança genética, você nem tem conhecimento dessa herança, né? Mas ela está ali dentro do seu ser, né? Então, quando você considera uma visão holística, uma visão integrativa, você vai trabalhar desde as questões dos seus antepassados que trouxeram até você algumas heranças que trazem tanto benefícios, né, que essas a gente deseja manter, quanto alguns aspectos que podem influenciar na saúde, nas posturas pessoais também, porque nós repetimos muito as histórias dos nossos antepassados, mesmo que inconscientemente. Então, a partir do momento que nós temos essa compreensão, né, do que vem a ser a nossa relação, tanto com o nosso ambiente, com o planeta, com todas as espécies, os reinos, né, animal, mineral, vegetal, e temos consciência da nossa organização interna, tanto a tangível quanto a intangível, nós conseguimos criar uma visão do nosso próprio ser, no qual a gente reproduz elementos da nossa saúde ou algumas questões que podem vir a trazer algum tipo de questão de desequilíbrio, né? Então, quando você trabalha a integração energética, você está praticando uma medida preventiva, né? Então, é claro que nunca nós iremos fazer um confronto com medicinas que curam doenças que já se estabeleceram, isso é uma outra questão, né?
a gente trabalha de forma preventiva e também de forma a manter o corpo em equilíbrio, né? Quando você, no meu tratamento, por exemplo, né? Eu fiz uma formação lá no ano 2001, né? Então já carrega essa bagagem há muito tempo, né? E quando eu conheci as terapias integrativas, eu estava buscando para a cura de algumas questões minhas internas, né? Que estavam reverberando da minha vida prática, né? E foi muito interessante, porque eu passei por um processo que foi abrindo meu caminho para ter esse desenvolvimento pessoal, e em seguida já decidi também que eu deveria compartilhar, né, com mais pessoas, tanto na forma de atender essas pessoas em uma meditação, em uma aplicação de uma técnica que daqui a pouco eu vou contar, que é o Easy Seikin. Também fiz Magnified Healing. Então são técnicas que trabalham essas questões que são mais intangíveis, mas que resultam em um equilíbrio emocional e um equilíbrio energético, né? Os fluxos de energia do corpo, né? Então, lá atrás, quando eu fiz a minha formação, eu senti uma melhora muito grande tanto na minha forma de viver a minha vida, na minha forma de me relacionar com a minha saúde e também de me relacionar com as pessoas e com, né, o planeta o todo, né? Por isso que foi muito interessante, né? E o mais interessante foi o processo, porque né, eu sou uma prova viva de que realmente é um processo que você não precisa trabalhar tanto a questão verbal, né? Quando você começa a trabalhar as curas e as integrações energéticas a partir de alguma técnica aplicada, o seu entorno vai mudando, porque você vai mudando de dentro para fora, né? Isso é uma coisa muito interessante. Então, foi uma coisa assim, para mim, maravilhosa, porque eu me encontrava assim, né, como muitas pessoas, né, com várias questões pendentes, com pessoas, com questões pessoais, e a partir do momento que eu comecei a receber tratamentos de cura, foi um processo como uma onda que foi se expandindo, né? Então, eu não precisei gastar minha energia falando, né? As coisas se colocaram nos devidos lugares de uma forma harmoniosa, né? E foi muito bacana, né? Quando eu percebi que essa mudança foi tão interessante, tão intensa, eu decidi fazer uma formação, porque eu desejei compartilhar tudo isso com outras pessoas, né? Aí realmente eu fiz a formação de Seikin, né? Que é uma técnica que eu aplico nas pessoas que eu atendo, né? E que produz assim resultados no sentido de harmonizar mesmo, né? De harmonizar e resolver questões pendentes interiores, né? Como uma terapia de suporte, como uma terapia preventiva para que danos futuros não ocorram, né? Então, a integração energética, ela trabalha, você tem um centro energético, da mesma forma que nós temos a nossa coluna vertebral, né, que sustenta nosso corpo, e nossas pernas, que são a base do nosso pé. Todo esse conjunto se relaciona com a terra, né? Você pisa todo dia na terra, mesmo que você esteja de sapato, você pisa na terra, né? Então, quando a gente trabalha nessa relação desses fluxos que nós recebemos, né, diariamente, fluxos de energia, através do nosso centro, aqui no topo da nossa cabeça nós temos um centro energético, né? E o cérebro está aqui, então nós temos o nosso centro nervoso também. Então, as relações são muito delicadas, né? Então, recebendo, da mesma forma que você recebe a luz do sol, você recebe energia, né? E ela entra pelo seu centro energético. E a partir desse momento ele desce pelo seu corpo até que chega no solo e atravessa a terra. Então, é como se você fosse um tubo de luz, né? Então, assim, até essa questão, assim, que nós somos fluxos de luz é real, né? Porque nós temos um fluxo constante dentro do nosso ser de energia que circula, né? Entre nós e a Terra e depois devolvemos para o centro da galáxia. Então, esses fluxos, eles passam por centros energéticos no nosso corpo, que são conhecidos como chakras, né? Então, uma das questões muito importantes é manter os chakras
com essa energia fluindo, o que a gente chama de alinhamento de chakras, né? Então, a partir do momento que você tem essa energia passando pelo seu corpo, né? Ela vai trabalhar todo o seu organismo e todos os fluxos. Da mesma forma que nós temos o fluxo sanguíneo, o fluxo de oxigênio, nós temos o fluxo de energia. Ele não é tangível ainda, né? A ciência ainda não conseguiu ter essa... Mas assim, muitas pessoas têm essa percepção, né? Então, para quem vive processos mais ligados a esses campos energéticos, é perceptível quando você está trabalhando esse alinhamento desses chakras, né? Então, quando você faz um alinhamento de chakras e você flui sua energia, naturalmente o seu organismo ele se harmoniza, né? Então, esse é um processo no qual diversas técnicas de tanto yoga quanto, enfim, tem tantas que eu não tenho nem como numerar, mas o princípio é o mesmo, né? Alguns trabalham prana, enfim, tem inúmeras nomenclaturas, mas a essência é essa. A essência é a conexão dos seus centros energéticos com o centro da Terra e com a energia que flui, né? Que vem, né, do alto, que aí independe de crença religiosa, né? Porque se você observar, né, as árvores, a natureza, todos, né, captam luz, né? Luz se transforma em alimento. E nós temos esse processo, só que é um processo que ainda na ciência não é comprovado, mas são conhecimentos milenares, né? Que agora a ciência até está encontrando tendo esse ponto de encontro, né? Eu acredito, sinceramente, que vai existir um momento no qual a ciência e todo esse conhecimento mais intangível vão convergir para uma nova forma de trabalhar tanto ciência quanto espiritualidade, ou seja qual o nome que queiram, né, dar para esse sistema de energia que flui, né, que flui tanto em nós quanto no planeta, quanto fora do planeta, né? Então são conjuntos de energias, né, intangíveis. Da mesma forma que você não consegue conter uma luz, né? Você consegue enxergar a luz, você consegue medir até a luz, mas você não consegue segurar, né, a luz. Então, ela também é intangível, né? E ninguém duvida da luz, né? Então, essa é uma questão. Mas, além dos centros energéticos, nós temos também camadas. Nós somos seres, matéria organizada, densa, nessa dimensão, da terceira dimensão, mas nós temos camadas também intangíveis, que são nossos corpos etéreos, né? Que para alguns pode ser fantasia, mas para muitos não, né? E nesses corpos nós carregamos a nossa história. Então, quando você faz uma integração energética, quando você busca no seu DNA, né, a origem de algumas questões que te perturbam ou já te causam algum dano, alguma perturbação no seu corpo, o seu corpo etéreo vai estar carregando também tanto o seu DNA, pode estar carregando suas moléculas, suas células, quanto esses corpos etéreos. Então, a limpeza energética também é importante, porque quando você faz um trabalho de limpeza, de ancoramento dessas energias do seu alinhamento dos chakras, enfim, você acaba fazendo uma limpeza em todo o seu organismo, porque os órgãos, eles todos recebem esses fluxos, né? Então, é a ciência do intangível, né? E que as pessoas céticas têm uma certa dificuldade de acreditar, né? Então, acaba se gerando essa questão aí das chamadas pseudociências, né? O que eu realmente acho uma divisão desnecessária, né? Eu acredito que nós estamos caminhando para encontrar realmente uma forma de conciliar todo o conhecimento científico que já se adquiriu até o nosso tempo com esses conhecimentos ancestrais, né? Que muito antes da ciência estar se desenvolvendo, os sábios já tinham
noção tinham estudos, né, sobre todas essas questões. Enfim, é um processo de amadurecimento da humanidade também, né? Eu acho que, assim, nós somos seres em evolução, né? Então, esse péssimo hábito de dividir, né? Dividir para compreender, muitas vezes causa danos. E eu acho que essa é uma questão que realmente dividir, né, entre o conhecimento científico e o conhecimento ancestral, né, uma questão desnecessária, porque a gente conhece, né, por exemplo, a medicina chinesa, né, que milenar, né, de acupuntura. Por muito tempo ela não era compreendida e era tida como talvez uma pseudociência, né? De repente foi se constatando que funciona, né? Funciona, pessoas conseguem fazer cirurgias com anestesia a partir da acupuntura. Então, assim, é tudo uma questão de amadurecimento das pessoas, da humanidade como um todo, né? E no meu caso, dentro desse projeto, né, do Tá Tudo Bem, eu participo dessa equipe que faz parte aqui da Clínica Ubari, é o Espaço Ubari, né? E como vocês sabem, né, tenho entrevistado as colegas aqui de trabalho, né? E cada uma de nós trabalha um aspecto, né? Porque nós tivemos essas formações também segmentadas. No entanto, é isso. A gente tem consciência do conjunto, né? Então, quando a gente conversa com uma nutricionista, quando a gente conversa com uma psicóloga, uma psiquiatra, enfim, a gente está juntando nossas contribuições na busca desse equilíbrio, né? Na busca dessa saúde plena, né? Física e mental, né? E o bem-estar, porque o bem-estar assim, né? É a expressão, quando você vive, né, uma situação de bem-estar, é a expressão, né, da sua saúde interior, da sua saúde física também, né? E, assim, nesse período que nós passamos, né, de pandemia, onde tantas mortes ocorreram, quantas questões aí de isolamento, então as pessoas passaram por um período horrível, e a volta também não tem sido fácil, né? Muitas pessoas estão sentindo que o seu equilíbrio está, né, desajustado. E assim, o caminho é esse, o caminho é se cuidar, buscar o apoio, o auxílio de profissionais que possam orientar, trabalhar toda essa questão aí da saúde mesmo, como um todo, né, que a gente possa evoluir também, porque foi um momento de reflexão, né, de valores, né, o que é importante, né, quando muitas pessoas sentem uma dor, né, o luto que se sentiu coletivamente, o que é importante, né? Nós temos que fazer essa avaliação, né? E geralmente são em momentos de sofrimento, de dor, que a gente tem essa oportunidade, né? Mas que bom seria se nós pudéssemos fazer essa avaliação sem o sofrimento, né? Essa é uma escolha, então é uma escolha de cada um e é uma escolha coletiva também, né? Então, nós temos todo dia, desde a hora que a gente acorda, né? Até acordar já é uma escolha, né? Você faz escolhas, você escolhe acordar, levantar, tocar sua vida, ir para o seu trabalho, cuidar dos seus filhos, enfim, cada um tem a sua história, né? Mas o tempo todo nós fazemos escolhas. Então, a partir dessas escolhas, nós também podemos optar qual o formato que nós queremos dar para a nossa relação com o nosso corpo, com os nossos ambientes, com o nosso espaço mais ampliado e fazer essa integração. Porque essa forma de pensar ajuda, inclusive, na vivência do coletivo, seja ele um grupo, uma cidade, um país, né? Um planeta. Então, assim, nós podemos escolher o tempo todo. Então, quando você tem a sua saúde física, mental e equilíbrio energético, você tem melhores condições de fazer suas escolhas, avaliando o que realmente é importante, o que realmente faz sentido, né? Porque a gente é conduzido muito pelo marketing, enfim, políticas e tanta coisa
E nesse momento existem pessoas que não sabem exatamente o que estão fazendo nesse planeta, né? E consigo mesmas. Então, a questão não diz respeito só a um indivíduo, né? Diz respeito a todos nós, porque o conjunto, ele ecoa. Imagine a Terra, né? A Terra é um grão de poeira no universo. A nossa existência como indivíduo, ela é importante para nós, para as pessoas que estão no nosso círculo, mas o conjunto do planeta faz sentido para o universo, né? Então, assim, o que esse planeta está ecoando, né? Que mudança nós queremos promover, né? Que futuro a gente quer desejar para nós, para os nossos descendentes, né? A gente pode desenhar o futuro e a gente pode criar futuros também, né? Assim, nosso comando, o que manda, tanto no nosso corpo quanto, né, em todas as relações que existem, é o nosso criar, é o nosso sonhar, nosso pensar, nossa capacidade, né, de visualizar. Então, assim, tudo que existe foi pensado por alguém. Se nós vivemos a situação e o planeta da forma que está, e a própria nossa saúde, a nossa alimentação, todos os formatos que a gente vive, eles estão relacionados com pensamentos que aconteceram no passado e as pessoas construíram, desenharam, produziram. E então, assim, a partir da mudança interior e da percepção do seu próprio ser, que é um pequeno universo, né? Cada um de nós é um pequeno universo. Então, nós promovemos mudança no nosso ambiente e isso reverbera para as pessoas do nosso entorno e esse conjunto vai criando uma grande malha energética, uma grande rede, né? E essa rede envolve a nossa saúde interior, mental e energética, envolve nossos círculos, envolve o ambiente no qual nós vivemos. Então, é um conjunto, né? O holismo é isso. Então, eu ofereço para cada um de vocês que está me assistindo, né? Essa reflexão mesmo, né? Como nós podemos nos integrar nossa energia, nossa matéria organizada, né? Nesse espaço, nesse tempo e nesse espaço, e integrar nossa energia com todo o conjunto, né? Com o qual a gente se relaciona, os mais próximos aos mais distantes, e envolver esse planeta todo nesse fluxo, né, que nós desejamos, porque nós espelhamos a realidade. Então, assim, existe até aquela história dos 100 macacos, né? Chega um determinado momento que o conhecimento, ele não precisa mais ser verbalizado. Quando você cria uma massa crítica, seja ela qual for, e você consegue envolver todo o conjunto, né? Então, assim, o que é a massa crítica? É como quando um ambiente está pegando fogo, né? Ele começa a ficar tão quente, que as coisas que nem estão em contato com o fogo pegam fogo também, né? E é assim que funciona. É uma lei da natureza. A mesma coisa com a questão energética, com a questão da saúde, com a questão do equilíbrio, né? Você precisa ter esse conjunto vibrando, fazendo acontecer numa frequência de alta vibração, e aí a gente, essa vibração, essa alta vibração se traduz em saúde, equilíbrio, né? Para você transmitir, né? E vibrar num conjunto, e isso se torna uma massa crítica e contagia a todos. Então, é isso que a gente deseja, né? Enfim, foram alguns minutos aí do seu tempo, falei um pouco, falei bastante, né? Fico aqui à disposição para quem quiser tirar dúvidas. Teremos aí o próximo programa, uma nova entrevistada, e estamos aqui, né, com esse projeto Tá Tudo Bem, para dar esse suporte, para poder trocar informação e para a gente poder criar situações propícias para essa integração energética, para a saúde mental, para a saúde espiritual,
enfim, a saúde como um conjunto, né? Então, gente, agradeço a atenção, o carinho de vocês acompanhando aqui nosso canal e aguardo vocês no próximo sábado com a nossa próxima entrevistada. Um beijo para todos e até mais. Tchau, tchau.